Olá! Tava tudo travado aqui, achei que nem ia conseguir começar. Vamos lá para nossa live de segunda-feira. Nosso tema de hoje é: meu filho faz fono e não vejo resultado. Quem aí está passando por isso? Aproveita e me conta. Quem percebeu isso? Quem aí o filho já faz fono, né? Aproveita e me conta. Que assim a gente já começa a nossa conversa. E para quem tem dúvidas e queira fazer alguma pergunta, tem um balãozinho bem aqui com ponto de interrogação. Pode colocar a sua pergunta ali, que no final eu vou responder. Mas antes eu quero saber, quem aí o filho já faz fono? Porque eu falo que sempre todos que estão aqui é justamente por quê? Porque a criança tem alguma dificuldade na fala e vocês já perceberam e querem melhorar isso. E para isso a gente precisa entender o que está acontecendo. Alguém aí que o filho já faz fono? Deixa eu continuar aqui para vocês irem me contando. Então é muito comum, né, eu receber essa pergunta, né? Olha, meu filho já faz fono e eu não vejo o resultado. Aí a Sami. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. E eu vou mostrar para vocês o porquê que isso pode acontecer. E vocês vão avaliar. Ah, é o caso do meu filho? É o caso da minha casa, né? É o que está acontecendo? Porque assim vocês já sabem que decisão precisam tomar. Mas antes, meu nome é Camila Costa, sou fonoaudióloga infantil e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. E aqui com o profissional que ele está. E vamos ver, né, se é a questão da profissional ou será que é um conjunto de muitos fatores, né? Pode ser as duas coisas. Vamos entender esse processo? Então é muito comum eu receber directs de mães dizendo: meu filho já faz fono, eu não vejo resultado. Mas também é muito comum eu receber mensagens de mães dizendo: meu filho faz fono, mas depois que eu comecei a colocar em prática todas as estratégias do programa Filho que Fala, daí eu comecei a ver resultado. E isso tem um motivo, e hoje eu quero te convidar a pensar para entender por que isso pode acontecer. Porque aquela criança que só faz a fono uma vez na semana não tem resultado, e para aquela criança que faz fono uma vez na semana, mas que a mãe está aplicando as estratégias do programa Filho que Fala, ela consegue um resultado maior. Por que será? Então, vou te contar aqui o que acontece. Então, o programa Filho que Fala nada mais é do que você saber, você vai ter a informação, vai se instrumentalizar para você acelerar e potencializar toda a terapia que seu filho já recebe. Porque, vamos ser sinceras, né? Se da forma que a gente já está estimulando e tentando destravar a fala do filho em casa estivesse dando certo, a criança nem precisaria de fono, ela já estaria falando. Mas não é o que está acontecendo, né? Muitas crianças têm essa necessidade desse tratamento especializado. E vocês já perceberam que não adianta colocar na escola, vai ajudar? Vai, mas vai acabar com a dificuldade de fala? Não. Por quê? Porque a criança precisa de um estímulo individualizado, né? Ela precisa de uma terapia individualizada. Então, o que acontece? Vamos pensar juntas. A criança faz fono uma vez na semana. Você leva lá a criança no consultório, faz fono uma vez na criança. Mas será que isso é suficiente para essa criança aprender e generalizar o estímulo que ela está recebendo? Vamos lá. Tudo que ela aprendeu na terapia, será que uma vez na semana é suficiente? Me contem aí vocês, o que vocês acham? A Elisângela falando que o filho já está passando na fono, sim. E é muito bom, né? E não tem que deixar de fazer. Mas a questão é, a gente precisa saber o que a gente vai fazer
para que possa acelerar o processo. Porque ninguém quer a criança na fono por 4 anos, 5 anos. Não dá. A gente precisa acelerar esse processo. Meu filho fala, mas ele não desenvolve um diálogo quando é perguntado. Depois eu vou responder sua pergunta, tá bom, Sami? Então, o que acontece? A criança ela vai na fono uma vez na semana, mas ela não generaliza o que ela aprendeu na terapia. Por quê? A criança vai uma vez na semana e ela passa outros 6 dias sem o mesmo estímulo necessário para que ela possa destravar a fala. Ou, acontece muito, né? As mães me contam, a criança que faz fono, mas é uma vez a cada 15 dias. Então, ela vai uma vez na fono, ela fica 14 dias sem ter esse estímulo terapêutico. E o que acontece? A criança, ela perde frequência do estímulo terapêutico. Por que a criança aprende a falar aqui nas minhas terapias? Porque eu dou alta frequência do estímulo terapêutico. Então, elas vêm 2 vezes na semana, vêm 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, o máximo possível. Para quê? Porque eu sei que quanto mais vezes ela estiver aqui, mais possivelmente, mais rapidamente, ela vai memorizar os estímulos e ela começa a colocar em prática. Veja se vocês estão acompanhando. A Elisângela falando que meu filho entende tudo, os comandos, mas fala pouco. E precisa aumentar, né? Principalmente dependendo da idade dele. Então, o que pode estar acontecendo na sua casa e na terapia que seu filho está? Será que é profissional que não sabe trabalhar? Muito provavelmente não, ela deve saber trabalhar, né? Então, a partir do momento que você tem a informação do que ele precisa trabalhar e você concorda com aquilo que ele recebe de terapia, quer dizer que ela sabe trabalhar. Mas, qual é o problema, então, dessa situação? É que a criança está recebendo pouco estímulo terapêutico. Pouca frequência do estímulo terapêutico. Então, ela precisaria ir mais vezes na fono ou, em casa, você precisa ampliar todo o estímulo que ele está recebendo. Então, ele vai uma vez na fono e em casa você tem que continuar com essa mesma estratégia, com essa mesma estimulação para que ele possa se desenvolver. Olha a Lu falando, ó, a fono atende 3 crianças juntas, com especialidades diferentes. É normal isso? É complicado eu te responder se é normal. Pode ser comum, mas não é o esperado para que a criança, ela possa, para que eu possa ensinar habilidades específicas para a criança. Mas eu não sei o caso do seu filho. Será que a fono está tentando trabalhar a socialização? Será que a fono está tentando trabalhar com ele a interação, a troca com outras crianças? O que será? E isso vale a pena de você perguntar para ela, de você levar para ela assim, olha, o que está sendo trabalhado? Por que são 3 crianças juntas? Agora eu vou te dizer tá? Nas minhas terapias, o que eu faço? Eu prefiro que seja individual. Mas, quando é uma criança que precisa dessa socialização, eu faço tipo uma sessão extra de interação com outra criança, tá? Mas eu acho bem difícil, eu sempre brinco assim, eu só sei cuidar de uma criança por vez. Porque eu acho difícil a gente conseguir lidar com as crianças ali dentro da sala, sem nenhuma ajuda, só eu e mais 3 crianças, ou eu mais 2 crianças, e eu vejo isso o quanto é difícil quando entra os irmãos. Então, às vezes, quando os irmãos vêm na terapia, eu deixo os irmãos entrarem uns minutinhos, mas é difícil de conseguir conduzir. Por quê? Porque cada criança quer brincar de uma coisa. Cada criança tem o seu interesse. E como que você vai... Tem que ser um polvo para eu conseguir lidar e conseguir agradar ali todas as crianças e estimular a fala. São coisas diferentes mesmo, Lu. Trocas nos sons da fala e atraso de fala.
Mas, por isso que eu falo, daí, nesse caso, vamos supor que seu filho não está tendo resultado. E nesse caso, o que seria melhor, né? Que você permanecesse com a fono, mas ao mesmo tempo você soubesse acelerar e otimizar a terapia dele em casa. Porque nada melhor, gente, do que nós que estamos lá com a criança em casa, no dia a dia, na rotina, você saber como você destravar a fala do seu filho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. E a terapia, né? Então, tudo que aquela criança que vai uma vez na sessão, ou vai uma vez na sessão em grupo, ou vai uma vez a cada 15 dias, e em casa não sabemos aqui, ó, não passa nenhuma estratégia para trabalhar em casa, o que vai acontecer? Essa criança, olha só, fiquem comigo e acompanhem esse raciocínio. Então você leva uma vez na semana, seu filho fica 6 dias sem novos estímulos. Quando ele volta para a sessão, o que ela trabalha? O próximo passo? Não. Ela volta e trabalha a mesma estratégia, objetivo e habilidade que ela trabalhou na semana passada. Por quê? Porque a criança perdeu essa habilidade. Uma vez só na semana é pouco para a criança conseguir automatizar, consolidar e generalizar esse estímulo. Entenderam como é o processo? Então, por isso que às vezes você tem a sensação de que seu filho não aprende. Por quê? Porque toda vez que ele volta na fono, ela tá ensinando a mesma coisa. Porque quando ele volta, ele já esqueceu. Daí ele volta, ele já esqueceu. Inclusive, eu já trabalhei numa clínica em que a pessoa, a dona da clínica, a fono, ela só aceitava fazer terapia uma vez na semana por criança. Eu falava, não, precisa de mais, precisa de alta frequência terapêutica. E daí até que eu achei o estudo, né? Os estudos são mais para um lado de apraxia e TDL, mas que trazem a melhora, consegue quantificar a melhora da alta frequência terapêutica. Então, quanto mais sessões eu fizer, ou se eu instrumentalizo a mãe, passo para a mãe os objetivos de terapia, eu não fico nesse looping de voltar sempre para o mesmo estímulo para a mesma criança. Eu consigo caminhar. Eu fiz, inclusive, teve uma criança aqui, são gêmeos, são 2 meninos gêmeos, e um tinha maior dificuldade do que o outro. Então, o que a gente fez? Eu conversei com a mãe, vamos usar todas as terapias possíveis para esse que tem mais dificuldade. E depois, quando eles alcançarem a mesma dificuldade, né, que um alcançar o outro, a gente volta e divide depois de novo a terapia para os dois. E assim a gente fez 3 sessões na semana só para um, 3 sessões na semana só para um. E quando ele chegou, começou a desenvolver, começou a ser entendido, e eu passei a cuidar somente das trocas dos sons da fala, que era a mesma dificuldade do outro, o que eu percebi? Que algumas habilidades de dar dicas subjetivas da brincadeira o que é, de contar história, de fazer uma frase, de um repertório de frase, aquele que eu tinha trabalhado as 3 sessões na semana, ele estava ótimo, estava subindo. Ele deslanchou. Aquele que nós paramos a terapia para dar oportunidade para o irmão que estava com mais dificuldade, ficou para trás. E daí a mãe percebeu essa diferença. E isso foi muito bom para que a gente pudesse perceber o quanto faz diferença a criança que recebe estímulo e a criança que não recebeu o estímulo, né? E a gente fez isso para tentar acelerar o irmão, que realmente estava muito atrasado, e acabou trazendo uma consequência para o outro, mas que depois voltou para a terapia e recuperou rapidamente. Então, o que fazer? Né? O que vocês acham que precisa fazer para o seu filho, para você perceber que seu filho está realmente progredindo na terapia? O que você acha que precisa ser feito? O primeiro ponto e passo: conversar com a profissional que está atendendo e perguntar quais são os objetivos.
Pergunte quais as brincadeiras foram. Será que brincou de quebra-gelo? Será que brincou de massinha? Se brincou de massinha, como foi? Era comidinha ou era fazer formas? Né? O que era? Qual era o objetivo daquele momento? Será que era imitar? Será que era pular com os animais e fazer o mesmo movimento? Ou será que era falar algum som específico? A gente precisa entender. 2, né? Aprender e aplicar em casa esses objetivos da terapia. E, gente, não precisa de nada mirabolante, não precisa comprar brinquedos. É você usar e associar esse objetivo para o seu dia a dia. Eu falo que a gente já fica com o nosso filho muitas horas por dia. Vai acordar, vai dar banho, vai fazer comida, vai trocar de roupa. A gente sempre tem os momentos com o nosso filho. Então, use desses momentos para você associar o que a terapeuta está fazendo. Será que às vezes ela está trabalhando com um batatão que fala as partes do corpo? Você aproveita para quando for trocar a criança, fazer uma brincadeira para que ele também possa nomear e reconhecer as partes do corpo. Então, isso a gente precisa ter esse conhecimento. Quais será que são os objetivos? Ter momentos com o seu filho, né? E esses momentos você já usa para ser um tempo de qualidade, porque esse tempo de qualidade que você use a rotina, você já está usando um momento junto com o seu filho e ao mesmo tempo você vai conseguir ensinar. Só que para isso você tem que sair do automático. Né? O que é o sair do automático? Só levar a criança na sessão e depois trazer para casa e não aplicar nenhum objetivo. É achar que só trazendo essas possibilidades, né, da criança, levar a criança na sessão que acabou e que não tem nada para fazer. Isso não é uma verdade, né? Então, por isso que a gente precisa agora expandir para que o seu filho possa acelerar e você não ficar 4, 5, 6 anos na terapia. Isso tem que ter limite para começar e acabar, limite para começar e acabar. Vamos lá agora, bom dia, Solange. Vamos começar as nossas perguntas. Camila, a Fono pediu que eu botasse meu filho na creche, mas ele não fala, eu tenho muito medo, não quero por ele. Eu não sei o seu nome, mas, veja, muitas vezes a gente recebe essa orientação, mas tem que ver o que a família pensa, né, nesse momento. Então eu sempre pergunto, Carla, maravilha. Carla, tem que ver o que você pensa nesse momento sobre escola. Eu vou te contar o meu ponto de vista, tá? São 2. Meu ponto de vista não está definido. A escola, ela pode ser muito boa ou ela pode ser muito ruim para o seu filho. Vamos entender os 2 cenários. Ela pode ser muito boa se for uma escola com uma professora parceira, uma escola que não tenha TV para crianças, uma escola que tenha um programa, uma metodologia para que o seu filho pudesse aprender, uma escola que vai escutar o que você vai levar, falar, olha, eu estou aprendendo no programa Filho que Fala, que tem que fazer assim, tem que nomear, tem que narrar, uma escola parceira. E tem um outro lado que não vai dar certo, que aconteceu já com várias mães do programa Filho que Fala, que é uma escola que a mãe recebe ligação, recebe vídeo, falando, olha só, o seu filho não quer fazer nenhuma atividade. Mas é claro, a criança está aprendendo. Não tem como ela saber fazer as atividades, né? O seu filho não para quieto, mas é claro, porque ele ainda não fala, as coisas não fazem tanto sentido para ele. Então a professora tem que resgatar essa criança todos os dias e ensinar formas dessa criança aprender. Agora, aquela criança que está deixada lá, que não tem uma parceria da escola com essa criança e com a família, essa criança vai começar a criar hábitos inadequados, comportamentos inadequados para conseguir se comunicar. Então ela bate, ela morde, ela joga os brinquedos. Essa criança vai tentar da forma que ela consegue se comunicar, mas isso vai ajudar? Não vai ajudar.
Isso vai piorar, porque depois, quando ela vem para terapia, eu tenho que arrumar todos esses comportamentos, ensinar todas as formas de brincar, para depois a gente começar a questão da fala. Então, veja aí um montão de consequência. Mães, quem tem pergunta, coloca aqui nesse balãozinho. 2 anos e 6 meses e não falar quase nada e fica muito agitado. Não coloquei na escola por ele não falar ainda. Muitas mães tomaram essa mesma decisão, mas o que eu não concordo, que inclusive eu esqueci de falar para a mãe anterior, é não colocar na escola e deixar a criança o dia todo na TV. Não concordo, tá? Então, por isso que a gente tem assim, ó, se eu vou deixar em casa, eu vou fazer o meu melhor. Só que o seu melhor, muitas vezes, você ainda precisa aperfeiçoar. Para quê? Para que você possa, cada dia mais, ensinar o seu filho. E sair daquela coisa que você acha que está ensinando, é ficar perguntando para a criança, o que é isso? Que cor é essa? Porque isso não faz crianças aprender. Né? Faz a criança se isolar, se sentir pressionada e não faz sentido nenhum esse monte de pergunta para as crianças. A Clara falou que também tinha medo sobre colocar na escola ou não. Coloca ou não? Você vai ter que ver se a sua escola, a creche que você vai, é uma creche parceira? São abertas a conversar com você, a te contar como ele está o comportamento? Ou é aquela creche que vai ficar te ligando, dizendo que é pra você ir buscar porque ele tá chorando, porque ele não se socializa, porque ele tem dificuldades? Porque isso a gente já sabe, das dificuldades da criança, né? Então, você que vai ter que tomar essa decisão. 2 anos e 10 meses não fala, fico muito angustiada. Eu imagino. O que eu posso dizer pra vocês, eu não sei se já está no link da bio, mas eu vou abrir, inclusive não, eu acho que nem tá aqui ainda pra vocês, que era novidade que eu ia contar, que eu deixei até já pra vocês nos stories. Vamos abrir umas 3 séries, 3 aulas gratuitas pra vocês. Aqui, ó, se inscreva no FalaFlix, já está liberado. Tá lá no link da bio. Eu vou fazer 3 aulas gratuitas para que vocês possam conhecer os primeiros passos para que você possa finalmente e enfim entender qual é o caminho para você destravar a fala do seu filho. Gente, essas 3 aulas é uma degustação do que tem no programa Filho que Fala. Quem quiser ir lá assistir e não quer continuar no curso pago, fique tranquila, a amizade é a mesma e você vai aprender, coloque em prática e tá tudo bem. Se você achar que não, quero continuar junto, você continua, mas isso não é assunto para agora, mas é só para vocês saberem que já tem aula preparada para vocês. Quem então está se sentindo angustiada, culpada e que quer e se comprometer para o filho realmente destravar a fala, é só a gente continuar nesse caminho. A última pergunta. Meu filho tem 2 anos e 7 meses e está recém começando a falar algumas sílabas. A escola ajudou muito, a Fano encaminhou para neuro. Olha aí que maravilha! A Verusca trouxe aqui um depoimento muito bom, então a escola ajudou. E é o que eu falei, nós temos 2 estilos, aquela que vai ajudar e aquela que vai ter TV e que não vai ajudar tanto, né? Então, muito bom. Como conversar com a professora sobre mediação? Ótima pergunta! Percebo que na escola da minha filha eles não fazem essa mediação para as crianças brincarem juntas. E eu fico abismada porque eu passei por isso numa escola. Eu já contei pra vocês, né? Uma escola de um paciente meu. Eu passei 2 horas nessa escola. A criança ficou sozinha o tempo todo. A professora ficou com outros alunos. Ele ia conversar com a professora, mas ele não procurava por nenhuma criança. E a professora não fez nenhuma mediação. E é sobre isso, né? Que eu falo, será que é tão parceiro? A gente precisa escolher as escolas parceiras. Como que você vai conversar com a professora? Vai falar, professora, meu filho está fazendo tratamento, né? Fala que ele já está fazendo tratamento, não sei se ele está fazendo mesmo ou não. Ou, estou tendo uma orientação de que ele tem dificuldade.
sabemos que ele tem dificuldades, ele não procura pelas crianças. E a orientação que eu recebi é: você precisa me ajudar. Você vai ser a voz dele nesse pequeno espaço do parque ou no dia do brinquedo, para que ele consiga dar um modelo para ele, para que ele faça pelo menos um contato com uma criança. E muitas vezes a criança que tem dificuldades, ele não vai até as outras crianças, mas aí a professora pode fazer a estratégia de trazer as crianças para ele. Né? Eu fui numa escola bem legal e que foi essa a estratégia que a professora usou. E isso é maravilhoso, porque a criança que tem dificuldade, ela não consegue ir até as outras crianças, porque são muitas habilidades para a gente trabalhar até ela chegar e realmente conseguir conversar com outra criança. Mas quando a professora traz os amigos para perto, essa criança não resiste e ela brinca nem que for um pouco. Então a gente pode trazer os amigos para perto e cantar uma música, bater palma, brincar daquilo que a criança gosta. Ai, Priscila, que saudades! Ai, a Priscila já participou do programa Filho que Fala. Eu lembro de você, Priscila. Que maravilha! Então, trazer a criança, outras crianças que já têm mais habilidade para perto. E as crianças aceitam, as crianças gostam, as crianças são generosas, as crianças gostam de brincar. Então, a partir do momento que você traz uma outra brincadeira, ou a mesma brincadeira que você já está fazendo com as outras crianças, e traz para perto dessa criança que ainda não interage e não socializa, é maravilhoso, porque você consegue juntar os dois grupos. Tenta ir por esse lado que geralmente dá certo. Mães, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tinha uma que eu falei que eu ia responder depois. Deixa eu ver se eu acho. Porque quando fica no meio das conversas eu não consigo achar. Aqui a gente já falou. Meu filho entende tudo, que é da Elisângela. Atende todos os comandos, mas fala pouco. A típica criança, né, que ela entende tudo porque ela compreende a linguagem de compreensão, linguagem receptiva, mas ela não fala. Então, o que você precisa? Primeiro, você precisa aumentar o vocabulário dessa criança. Ele deve ter alguma comunicação não verbal. Então, ele aponta, ele faz gesto. E tudo aquilo que ele apontar, que ele fizer o gesto, você tem que nomear. Você nomeia e narra para que ele possa aprender esse vocabulário. Quando não se estimula no primeiro ano de vida, prejudica no crescimento do mesmo? Na verdade, não é que não vai prejudicar para a vida toda se você quiser e agora recuperar o tempo perdido, né? Se vai recuperar o tempo perdido, de você incansavelmente trazer para seu filho uma estratégia para que ele possa aprender, ok, ele vai recuperar. Mas se você, cada dia você fala assim, eu vou deixar para amanhã. Não, só hoje eu vou ligar a TV o dia todo. Não, só hoje eu não vou fazer nada, deixar ele em casa e não vou brincar com ele porque eu tô muito cansada. Daí sim, ele não vai aprender. E vai continuar e vai prejudicar todo o crescimento. O meu tem hipotonia, flacidez lingual e face. Para esses casos, você precisa fazer muitas estratégias e brincadeiras de mímica facial. Então, mandar beijo, assoprar bolha de sabão, encher balão. A criança é tudo na brincadeira. Gente, vou responder mais uma pergunta. Mais duas perguntas. O que você entende por socialização? Socializar é brincar junto com outra criança ou estar perto de outra criança. As crianças que não socializam, tá? Só pra vocês perceberem. É aquela criança que todo mundo no parque, na hora do parque na escola, tá todo mundo no escorregador e aquela que não socializa tá sozinha lá na areia. Ela deixa todo mundo lá e ela vai para o lugar onde não tem ninguém. Isso é não socializar. E último,
Meu filho tem 1 ano e 3 meses, não fala nada. Todos já diz que é porque ele é autista. Será? Não sei, Carminha. Mas o que eu posso te dizer? Nessa idade, se ele não fala, ele tem que ter alguma forma de comunicação. Ele tem alguma forma de comunicação? Tem gesto? Ele aponta? Ele faz contato visual? O que ele faz para se comunicar? E o que você faz para ensinar que ele aprenda? Então, a gente sempre precisa pensar nesses dois lados. Mães, muitíssimo obrigada. Amanhã estarei aqui de novo pra gente conversar mais. 12:15. Nossa, eu acho que apareceu algum filtro aqui, que não tava. Mas tá ótimo, ficou ótimo, perfeito. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.